Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudos, onde iremos dar continuidade ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai estar meditando os itens 8 ao 12, né, que são aí as instruções dos espíritos em relação aos mundos superiores e inferiores. A gente vai começar, né, fazendo a nossa prece inicial, pedindo aos nossos mentores que abram o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que a gente possa estar absorvendo o ensino de hoje. Senhor Jesus, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, reunidos mais uma vez para mais uma noite de estudos. Agradecemos pela oportunidade do aprendizado. Pedimos, Senhor, que possa mandar seus mensageiros para que possa nos auxiliar nessa noite de estudos. Que o Senhor nos auxilie, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão para absorver os ensinos dados pelos Espíritos a respeito do Evangelho. Muito obrigado, Mestre, pela oportunidade, que assim seja. Como eu falei, a gente vai estar meditando o capítulo 3, né, dando continuidade no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje a gente vai estar meditando os itens 8 ao 12. Aqui no item 8, os Espíritos deixam claro para a gente que a qualificação dos mundos, seja ele superior ou inferior, ela é mais relativa do que absoluta, né? Ou seja, tal mundo é superior ou inferior com relação aos que estão acima ou abaixo, né? Ali na escala progressiva. Ou seja, para a gente fazer uma comparação de um mundo, a gente precisa ter como ponto de referência algum outro mundo. Então, com base nisso, a gente consegue entender se ele é superior ou inferior. Segundo os espíritos, aqui no item 8, nos mundos mais inferiores que na Terra, o que acontece? Os habitantes, eles possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Exatamente pelo fato de que, como são povos primitivos, né, povos ainda em desenvolvimento, então o corpo físico deles não possui nenhum tipo de beleza. O instinto se sobrepõe a qualquer tipo de caridade, qualquer tipo de benevolência, de delicadeza, né? A força bruta nesses mundos é a única lei. Sem indústrias, sem invenções, eles brigam por comida, brigam pela sobrevivência. Mas, como a gente também sabe, como os espíritos vêm dizer aqui, né? Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Então, mesmo no meio de tanta treva, de tanto sofrimento, ali do mundo primitivo ainda, né? Tantas guerras, tantas brigas, no decorrer do tempo, de acordo com esses habitantes vão evoluindo, ali no meio das trevas da inteligência jaz, né? De forma ali mais ou menos latente, a vaga intuição de que há um ser supremo. E segundo os espíritos, somente isso aí já basta, né, para que eles se acendam aí na esperança de uma vida melhor. Eles começam a se respeitar, começam a entender melhor o mecanismo do planeta, começam a se juntar para formar grupos. Eles, né, começam a entender a cooperação. Adentrando aqui o item 9, a gente vê, segundo os espíritos, que os mundos que chegaram ao grau superior ao da Terra, ou seja, os mundos mais elevados que o da Terra, as condições de vida moral e material são extremamente diferentes do que a que vimos aqui. A forma do corpo, como em toda parte, é sempre a humana, mas nesses mundos são mais aperfeiçoadas, são mais embelezadas e, acima de tudo, mais purificadas. O corpo nada tem de materialidade terrestre e por conta disso não fica sujeito às necessidades que a gente vê aqui, como doenças, aquelas deteriorações que a gente vê por consequência da predominância da matéria. Então, nesses mundos não existe esses sofrimentos que a gente costuma ver aqui na Terra. Os sentidos sendo mais apurados nesses mundos, tem algumas qualidades que fazem até sufocar algumas coisas, algumas percepções que temos aqui na Terra com os nossos sentidos. Exatamente porque os sentidos nesses mundos são mais apurados. Então, assim, eles conseguem ter percepções que a gente não consegue ter. A leveza específica do corpo, né, dos espíritos habitantes desses mundos, fazem com que eles consigam planar, fazem com que eles consigam voar, né, apenas pela força da vontade. Então não tem necessidade, como a gente vê aqui na Terra, de ficar
se arrastando, se locomover se arrastando. Então lá, pela leveza do corpo deles, pela força da vontade, né, eles conseguem estar flutuando sem nenhum tipo de esforço. E é exatamente disso que a gente vê os povos antigos descrevendo alguns anjos, né, voando e tudo mais. É por conta disso. Outra coisa que é importante, ainda no item 9, é que a pouca resistência que a matéria oferece a esses espíritos, já que eles são bastante elevados, faz com que a infância nesses mundos evoluídos sejam praticamente quase nula, né? Exatamente pelo fato de que eles, por serem espíritos elevados, não têm o porquê, como acontece aqui na Terra, ter essa infância tão longa, né? Como acontece aqui. O desenvolvimento dos corpos é de maneira bastante rápida, né? Outra coisa também que é bastante interessante é que a vida lá, isenta dessas, né, deteriorações que a gente vê aqui na Terra, o tempo de vida deles é proporcionalmente bem mais longo do que a gente vê aqui, porque eles cuidam da alimentação, eles cuidam do corpo deles. Outra coisa também é que eles não, a morte não tem nada de apavorante para eles, não tem os horrores da decomposição, porque eles entendem exatamente que existem outras vidas, existem outros mundos, eles sabem que é algo natural, então eles enfrentam tudo isso como algo normal. Então eles não veem como algo horrível, não existe, como eu falei, os horrores da decomposição, eles não têm dúvidas sobre o futuro, sobre a continuidade da vida. Continuando nosso estudo aqui, já adentrando no item 10, a gente vê que nesses mundos superiores, nesses mundos felizes, não existe a cobiça, não existe a inveja do vizinho, não existe guerras, as relações dos habitantes são sempre amistosas, são sempre amigáveis, não existe mérito por nascimento, não existe senhores e escravos. O que acontece lá é o seguinte, segundo os espíritos, o que estabelece a diferença ali é a superioridade moral e intelectual. E devido a isso, né, é que tem um certo respeito, porque só tem os cargos superiores quem tem a inteligência, né, quem tem essa superioridade moral, quem pratica bons atos, quem tem uma vida reta. Então acaba tendo ali uma certa lei de amor, de caridade. Segundo os espíritos, também não existe ódios mesquinhos, não existe ciúmes, não existe inveja, não existe rancor nesses mundos superiores, exatamente pelo fato de que o laço de amor, os laços de fraternidade são superiores a tudo isso, né? Os mais fortes ajudam os mais fracos, os que têm mais coisas ali tem mais coisa exatamente pelo fato do mérito, porque correu atrás, e aqueles que não têm, não sofrem por causa disso, exatamente porque lá eles não sofrem por falta do necessário, porque eles não estão em expiação. Então, em uma palavra, segundo os espíritos, o mal não existe nesses mundos. Uma coisa que é importante de destaque aqui no item 11 é que, segundo os espíritos, eles falam que no nosso mundo é necessário, né? A gente precisa do mal para a gente saber valorizar, para a gente entender o que é o bem, né? A gente precisa do escuro para a gente entender o que é a luz. A gente precisa saber o que é a doença, né? Para a gente saber apreciar a saúde. Então, naqueles outros mundos não há necessidade disso, né? A eterna luz, o eterno amor, né? A fraternidade, a beleza reina nesses mundos, até porque eles não estão em expiação. E os espíritos também dizem, né, que é exatamente por isso que o espírito humano aqui da Terra consegue pintar o inferno, como que é o inferno, como que é a tristeza do inferno, o que acontece no inferno, e não pôde pintar o que acontece no céu, quais são as belezas do céu, exatamente porque ainda não chegou nesse patamar. Né? A gente veio lá do mundo primitivo, mas a gente ainda não atingiu esses mundos felizes. Mas ao decorrer da nossa evolução, de acordo a gente for evoluindo, né, a gente vai adentrando aos poucos esses mistérios. Então a gente vai entendendo, a gente vai se sobrepondo à matéria.
E aqui no item 12, os espíritos deixam claro que esses mundos felizes não são mundos privilegiados, porque Deus ele não é parcial com ninguém, né? Ou seja, ele é imparcial, ele é da mesma forma para um, ele é para outro. Então ele deixa o caminho para a gente trilhar. Então, da mesma forma que esses espíritos conseguiram chegar nesses mundos felizes, qualquer pessoa consegue também, exatamente pelo esforço, pelo trabalho, pelo melhoramento moral, intelectual. A gente busca estar sempre fazendo bem, a caridade, e com isso a gente vai adentrando, né, nesses mundos felizes. Então todos partem do mesmo ponto, todos saíram dele, e o intuito, né, é voltar para ele. Então o intuito é a gente atingir esses mundos superiores, mas a gente só vai conseguir isso fazendo o amor, a caridade, praticando o bem. E somente assim é que a gente vai conseguir realmente entender como são esses mundos, sentir a felicidade eterna, que é o que Jesus nos prometeu. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o estudo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo estudo. Lembrando que os estudos estão sendo semanais do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente sempre vai estar postando aqui no Facebook e também lá no YouTube. Tá bem? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem,
Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.